Olá, começando mais um 300 Podcast. Tudo bem com você? Sempre muito feliz aqui em estar aqui trazendo pessoas importantes, trazendo pessoas interessantes e pessoas realmente que têm um conhecimento muito grande aí no empreendedorismo. Mas hoje o 300 Podcast está muito especial, que eu estou trazendo aqui um mentor, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, um carinho, uma pessoa que tem uma história bonita pra caramba. E ele é o mentor hoje de um dos maiores, empreendedores do Brasil, né? É pai de 2 jovens, né, que são considerados os 50 maiores presidentes de empresas do Brasil. Jovens que já saíram na revista Forbes, em várias revistas americanas. Bom, enfim, os caras são fera, os caras são muito conhecidos no mercado. E eu estou aqui hoje recebendo um mentor, quer dizer, então você se prepara, porque você vai ouvir histórias hoje muito interessantes e principalmente dicas importantes para você que está buscando em investir numa marca, numa franquia. Seu Edmar Castelo, seu Edmar, tudo bem, seu Edmar? Tudo bem, boa tarde a todos. Então... Prazer receber o senhor aqui. Olha, prazer é meu. A última vez que eu encontrei com o senhor foi no Natal, no ano passado. Foi. Né? Eu falei, seu Edmar, eu quero fazer um podcast. O senhor lembra disso? Eu lembro. Aí eu falei assim, então, puxa, passaram 5 meses e consegui trazer o senhor. Não, que bom. Foi bom. Seu Edmar, olha, eu tenho assim uma curiosidade, eu acho que as pessoas que conhecem a história do Leandro Leonardo, que é uma história emocionante, uma história muito bonita, né? Uma história de luta, mas de 2 jovens, sabe, que se deram bem. Foi muita luta, muita persistência, mas é que tinha aí uma pessoa por detrás disso que impulsionava esses 2 jovens aí, em vários momentos. E eu queria começar um pouquinho antes deles, falar um pouco da sua história. Quem é Edmar Castelo? Bom, Edmar Castelo, pela cabeça todos veem, né, que eu sou cearense, eu sou cabeçudo. Cearense, qual cidade? Sou cearense, sou pertinho de Fortaleza, um lugar que chama Guaramiranga, muito frio. Quando fala que é frio, as pessoas nem acreditam, mas é muito frio. Está brincando, sério? É. Frio no Ceará, nem imagina. Isso. Então lá eu estudei, né, e fui para São Paulo, e sempre com pensamento de grande, eu nunca pensei pequeno. E esse meu pensamento grande... O senhor, desculpa, eu vou interromper o senhor. O senhor foi para São Paulo com quantos anos? Todo cearense, é assim, quando ele completa 18 anos, vai para São Paulo. E a cabeça é chata, sabe por quê? Porque o pai fica falando, vai para São Paulo, aí a cabeça fica chata. É verdade. Aí eu fui para São Paulo e... Como eu tinha eu fiz o ginásio, né, naquele tempo era o científico, eu fiz o científico, né, que já iniciava a faculdade, fui para São Paulo e eu tinha muitos cursos intensivos, porque eu fazia o ginásio e era obrigado a fazer aqueles cursos de coisas que eu nem queria, mas me serviu muito. Hoje eu sou uma pessoa assim, na parte de manutenção, muito capacitado. Então eu me capacitei muito, eu contei uma vez, eu tinha 48 certificados pequenos. Tá? Uau. Fiz 4 anos de comandos eletrônicos, fiz eletrônica industrial e sempre as pessoas achavam que era bom. E eu ficava pensando, será que eu sou bom mesmo? Mas esse era o sonho do senhor, o que o senhor escolheu? Não era o sonho? Não era o meu sonho, eu queria coisa grande. Eu queria grande, mas é a lei da sobrevivência. Mas eu queria coisas grandes. Eu sempre pensei grande, eu falei, um dia eu vou conseguir ser um empresário muito forte e tal. Tentei uma vez lá em São Paulo, fali, porque eu não tinha muita experiência, coloquei uma serralheria, uma história engraçada, e nessa serralheria que nós colocamos, o rapaz trabalha junto comigo, à noite tinha aqueles besourros que é grande, aqueles Sim. que ficam, ligava a luz, né? Uhum. E eu falei, como que vai ser o nome dessa empresa? Ele falou, vai ser Serralheria dos Besourros. Não deu certo. Aí, isso eu trabalhando já como chefe de manutenção, e já com esse pensamento positivo de ser grande, certo? Mas sempre eu fui uma pessoa que eu analiso muito. Eu sempre penso que a gente tem que planejar, conferir e executar. Eu aprendi isso. Porque quando você segue essa linha de raciocínio, o que acontece? Você chega onde você quer chegar. Concorda? Sim. E tem que ter pensamento positivo, pensar grande. Sim. Você não pode pensar pequeno. E assim eu criei meus filhos. Você não tem que ser bom, Leonardo. Você tem que ser o melhor no que você faz. Leandro, você não tem que ser bom, você tem que ser o melhor no que você faz. E essa semente que eu fui plantando nos meninos, isso funcionou.
Funcionou bem, não só com meus filhos, até como, vou dar um exemplo aqui, a formiguinha da seleção. A formiga da seleção lá na Bahia, eu fiz 10 times de futebol, nem sabia que nem entendia de futebol, mas eu queria fazer, me colocaram como diretor de esporte e apareceu a formiguinha lá. É uma história interessante. Conta para mim. Conta pra gente aqui. Para todos. Ela magrinha, parecia um palito. Aí o que aconteceu? Um amigo meu me falou, Edmar, essa é a menina que joga bem? Eu falei, ela parece uma formiguinha. E o nome dela ficou Formiga, porque esse meu amigo colocou. É interessante. A formiga, agora que caiu minha ficha, formiga da seleção brasileira. Da seleção brasileira. Foi o senhor que lançou a formiga? Não, ela iniciou comigo, mas eu jogava muito mesmo. E é uma história interessante, né? E como muitos jovens, que eu fazia lá naquele tempo era um quadro branco, eu colocava lá e falava, a pessoa que bebe é o quê? Aí eu ia puxando das crianças, entendeu? Então eu tirei muitas crianças que estavam no caminho do mal e veio para o caminho do bem, só para encaixar para os meus filhos. A pessoa que bebe é o quê? É bêbado. A pessoa que bebe é o quê? É palhaço. E as crianças iam interagindo, criando esse tipo de coisa. E o que aconteceu? Com essas ideias, dentro da empresa, eles começaram a implantar isso aí, porque viu que funciona, e assim eu criei meus filhos. Todos os domingos, sábado e domingos, eu conversava com meus filhos. Cara, vocês vão ser ainda um empresário muito forte. E fui plantando essa semente. É isso que a gente tem que fazer com as pessoas. É passar coisas boas, não só para os nossos filhos, mas para todos os franqueados. Né? Eles têm que ter positividade, tem que ser positivo. A negatividade, se tiver uma pessoa perto de você negativa, sai fora. Se você tiver uma pessoa negativa na sua equipe, sai fora. Tira fora. Não é isso? Isso aí. Porque muitas vezes as pessoas falam, poxa, o Leonardo deu sorte, o Leandro deu sorte. Não existe sorte. O que existe? Trabalho. Não existe sorte. Eu costumo falar para as pessoas que vocês podem estar no caminho certo, mas simplesmente pode ser atropelado por estar sentado. Onde que eu estou querendo chegar? Que as pessoas pegam e não trabalham. Não é isso? Você tem um CNPJ, senta e fica ali e não trabalha. Não existe gestão sem venda, concorda comigo? Então a pessoa tem que trabalhar. É isso aí. Aí, o que aconteceu? Me aposentei lá em Salvador. Porque a firma que eu trabalhava era uma multinacional e quando chegava naquela idade não podia mais trabalhar. Aí eu falei, agora chegou a hora. Peguei o Leonardo, o Leandro, nós vamos agora colocar a empresa. Em Salvador? E não, quando eu vim para Salvador. Tá. Aí vim para São Paulo. Aí procurava uma coisa aqui, procurava outra lá, e de repente tem um cara vendendo produto de limpeza lá, com a Kombi passando. Aí eu, Leonardo, descemos junto lá, junto com a minha esposa, e foi ali onde iniciou. A gente viu tantas pessoas comprando dele, falei, esse negócio é legal, nós somos inteligentes, aqui nós vamos polir a roda, né? Porque a gente queria dar uma polida, queria fazer uma coisa melhor. Só que a gente não tinha experiência. Nem eu não era vendedor, o Leonardo não era vendedor, nem o Leandro era vendedor. Só que a gente tinha tudo que a gente pegava para fazer, a gente tinha um pensamento de ser o melhor. E nós chegamos a uma conclusão que qualquer coisa que você for tocar, você tem que saber vender. Um médico, ele se sair bem, ser bem sucedido, ele tem que saber vender. Você pode observar que tem médicos que vende filas e filas. Ele não consegue atender. Advogado tem que saber se vender. Nós todos temos que aprender a vender. Aí nós começamos a aprender. Começou o Leonardo, começou o Leandro, e nós começamos a ministrar treinamento para as pessoas que trabalhavam com a gente. Sabe onde era esse treinamento? Nunca esqueci. Com um produto de limpeza, dentro de um banheiro. Dentro de um banheiro? Dentro de um banheiro. O melhor vendedor que nós tivemos chamava Daniel e o Carlinhos, que foi treinado dentro de um banheiro, entendeu? E como que eu treinava? Mas na época eu já ministrava treinamento para Sadia, porque eu tenho a formação em eletromecânica, né? Então eu ministrava treinamento para Sadia, elétrica e mecânica. Eu ministrei para muitas unidades da Sadia, que era a DM que tomava de conta. Aí quando eu cheguei com meus filhos, né, eu falei, não, agora eu vou treinar as pessoas.
E as pessoas que eu treinei, que foram os melhores vendedores, foram aquele que eu coloquei num local que não precisava de cadeira macia, nada, a gente estava ali em pé o dia todo treinando, e hoje nós vamos fazer acontecer, hoje nós vamos vender muito, né? Por exemplo, Daniel, o Carlinhos, você deve conhecer o Carlinhos é uma história. Uma lenda. É uma lenda aquilo lá. Ele é muito bom, ele já vendeu no Brasil todo. Se você desafiar ele, quanto mais você desafia. Só para a gente poder explicar e para as pessoas que estão acompanhando, a gente está falando do Carlinhos. O Carlinhos começou como vendedor porta a porta pela Ecoville, né? Ecoville, que é uma maior rede de franquias de produtos de limpeza do país. Ele passou a se tornar especialista, né? A forma da abordagem dele. Não, na realidade, hoje, não te cortando, mas já cortando, eu tenho um orgulho muito grande do Carlinhos, assim, pelo seguinte: aconteceu um negócio interessante. Estava eu e o Leandro aqui em Joinville, trabalhando. Só que naquele tempo tinha tanto emprego aqui em Joinville que a Tupi saía laçando as pessoas na rua para levar para trabalhar. E a gente não tinha ninguém para trabalhar. Aí, na rua, uma senhora encontrou comigo e falou: olha, eu tenho um amigo que está procurando um serviço. Eu falei: pô, que legal, eu levo lá, apresento para os padres. Nunca a gente fala que é da gente e tal. Aí fui, ele não estava lá. Fui a segunda vez, não estava. Aí minha esposa chegou a terceira vez, eu fui lá com a minha esposa falou: desiste dele. Mas eu não desisto. Eu nunca desisti de nada. Aí, quando fui na quarta vez, ela falou: ele está lá em cima na casa. Quando eu cheguei lá, o Carlinhos todo tatuado, entendeu? E nós mudamos a vida do Carlinhos. Ele nem conseguia falar. Hoje o Carlinhos, ele criou uma família. Todos os filhos têm carro, têm moto, têm tudo. Uma família maravilhosa. Então eu tenho muito orgulho de saber que eu ajudei alguém. Entendeu? Eu ajudei alguém assim. Não é que eu ajudei, ele mesmo se ajudou. Concorda comigo? Sim. Mas é um orgulho para a gente. E hoje é uma pessoa da família. Interessante. Agora, o treinamento, ele é o seguinte: por que as coisas não funcionam? É porque as pessoas não treinam. Porque o que acontece? Quando você vai vender qualquer coisa que você for vender, você não vai vender um produto, você tem que vender o que o produto faz. E no primeiro momento que você vai vender um produto que você não sabe o que ele faz, você não passa confiança e nem passa credibilidade. Porque você não tem confiança, porque você não conhece o produto. E o que eu faço? Eu treino, vou da repetição. Aí a pessoa vai aumentando a confiança, passa a credibilidade e a resiliência dele fica ao topo. Aí você pode soltar que ele vai vender. Esse é o segredo. Já fica no automático. Já fica no automático. É treinar muitas pessoas. Treinar, mas treinar muito mesmo. Porque a repetição, ela leva à perfeição. A partir do momento que o gestor, tá, ele faz isso. Ele treina. Porque as pessoas muitas vezes pegam uma pessoa, fala que treinou aquela pessoa, mas ela não treinou. Certo? Ela não está capacitada para executar o que ela precisa fazer. E o segredo é você deixar uma pessoa capacitada, deixar uma pessoa com resiliência ao topo, deixar uma pessoa igual um cachorro, um cão danado quando está caçando, que ele vai atrás da caça, ele sai, vai para fazer. Dentro de uma loja dos franqueados, ele tem que ter as pessoas assim, motivadas, sorridente, olho no olho, entendeu? Aí você chega dentro de uma franquia, a pessoa está triste, concorda comigo? Vamos imaginar que dentro de uma franquia entra 2.000 pessoas por mês. Entra 2.000 pessoas. E você tem uma equipe motivada, sorridente, que as pessoas têm prazer de ir ali. E, de repente, a pessoa vai lá e troca essa equipe. O que acontece? Essa loja vai cair para metade. E a pessoa não sabe por quê. 68% de perda de cliente é provocado por mau atendimento. E o atendimento é tudo, né, seu Edmar? O atendimento é tudo. Eu acho isso fantástico. Eu sou muito fiel, assim, por exemplo, se eu vou num restaurante, por exemplo, seu Edmar, eu fui bem atendido. O restaurante pode ser longe, muito longe, eu passo a ser fiel, sabe? Aquele restaurante, pela comida, pela qualidade e, logicamente, pelo atendimento, né? Mas o atendimento é o que vem antes da comida. Né? Com certeza. Então, esse atendimento que vem antes e depois vem a comida, e você acaba fechando o pacote, você fala: uau, aqui merece eu estar sempre frequentando e, ao mesmo tempo, prestigiando.
né? E você passa também, que é muito importante quando a gente, como o senhor está falando, que o atendimento é tudo, porque é aquela publicidade boca a boca, né? Cara, vocês precisam ir naquela franquia. Gente, olha, além do produto, o atendimento é sensacional. Quer dizer, vai virando essa bola de neve, né, senhor Edmar? A importância que é aquele marketing gratuito que as pessoas fazem por causa do seu treinamento, sabe? Da forma como você preparou a sua equipe. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: se você tem eu até aconselho os franqueados comprar uma malinha pequena, um cadeado de brinquedo, e todos os dias fazer uma motivação com os colegas de trabalho ali, né, os companheiros, e falar: vamos colocar os seus transtornos dentro dessa caixinha aqui, porque os clientes não têm culpa. E muitas vezes você sai de casa com um transtorno e desconta. É aí onde a coisa não dá certo. Aí o cliente começa a migrar para outro lugar e você não sabe o porquê disso aí. Agora, queria contar um caso interessante que aconteceu comigo. Conta, seu Edmar. Isso foi com o Leonardo. O Leonardo, ele é sério, né? Aí nós estávamos trabalhando na rua. Eu não sabia trabalhar bem na rua e nem ele sabia. Vendendo produto de limpeza. É na rua, aqui em Joinville. Tá. Aí, de repente, me veio uma ideia. Eu falei: se eu potencializar o meu número de cliente, eu vou vender bem. Aí falei com ele falou: pô, pai, mas nós estamos fazendo tudo. A gente naquele tempo tabloide, né? Que tabloide, você sabe que a tecnologia vai avançando, que tabloide hoje não tem valor de nada. Mas a gente chamava naquele tempo panfleto. Aí pegava um panfleto, ali a pessoa olhava e tal. Aí eu falei, entregava, mas não era o suficiente. Aí eu cheguei para ele e falei: Leonardo, nós precisamos aumentar a venda das rotas. Ele falou: como? Aí eu saí, fui tomar um café numa padaria. Quando cheguei lá, eu olhei um copo descartável desses daqui. Aí cheguei para ele e falei: nós vamos, na casa que você vender, eu vou descobrir o nome da pessoa que você está vendendo e vou pedir para ela me indicar a vizinha, perguntar o nome da vizinha. Aí eu chegava, ela estava ali vendendo, vamos pensar que era Joana. Ô, dona Joana, uma senhora lá. Dona Joana, como que é o nome da vizinha? Ela falou: é Maria. Aí eu batia lá: Dona Maria, eu estou aqui na casa da Dona Joana, toda quarta-feira nós passamos aqui, e eu queria deixar uma amostra grátis para a senhora de um produto que todo mundo está comprando. Aí desperta o querer na pessoa. Quando você fala que vai dar uma amostra grátis. Eu peguei o copo descartável, mas o Leonardo ficou um dia de cara feia comigo, o dia todo bravo. Pai, onde já se viu tal? Aí eu pegava, dava uma amostra de alvejante sem cloro, mas explicava tudo. Olha, isso aqui é um alvejante sem cloro para roupas brancas e coloridas. Isso aqui não é necessário a senhora separar as roupas brancas das coloridas, porque não mancha. Toda aquela história de vendedor, né? Encantava a pessoa, porque você tem que encantar. Aí eu pensei: eu vou dar 3 amostras, porque se eu der 3, uma das 3 ela vai gostar. Aí a gente dava um álcool perfumado, um alvejante sem cloro e um gel. O gel, a gente falava para a pessoa, se ela colocasse uma tampinha, ela conseguia lavar um banheiro. Aí legal, né? Quando for, o Leonardo ficou o dia todo de cara feia, voltou, impressionante. Mas eu sou o pai, eu dou as cartas, né? Aí eu fiz isso aí. Na outra quarta-feira que nós voltamos lá, carregou a Kombi. Deu 11 horas, acabou os produtos todos. Acabou tudo. Carregou a Kombi de novo. Ele falou: pai, olha que história interessante. Vamos fazer agora o negócio bem feito. Eu falei: vamos polir a roda, né? A roda já existe, agora vamos dar uma polida. Qual que é o bem feito para você? Nós vamos fazer garrafinha toda rotulada. Se juntamos com o Leonardo, e vamos fazer essas garrafinhas rotuladas, tudo bonitinho. Rotulamos no bairro vizinho, distribuímos a amostra para todo mundo, não ganhou um cliente. Eu lembro que só uma pessoa comprou. Aí nós ficamos pensando: por que você pega um copo descartável e dá a amostra e as garrafas rotuladas todo bonito e não funciona? Uma coisa assim de qualquer jeito, né? Aí, com o tempo, nós descobrimos que é porque as pessoas pensavam que a gente ia dar uma amostra bonita para ela. E quando a gente chegava com a amostra grátis de um álcool perfumado, que era muito perfumado, ela já pegava e já jogava dentro de casa. Quando você chegava na outra esquina, era tão perfumado que ela te chamava de volta. Entendeu? Aí, trabalhamos muito tempo com copo descartável. Descartaram a garrafinha bonitinha? Não funciona. A garrafa só funciona
quando você está dentro de uma loja, porque a pessoa está de carro, ela tem que levar, não pode levar num carrinho. E o segredo das pessoas é porque eles vão usar na hora, e a garrafinha eles esquecem e guardam lá. Tá? Então isso foi um sucesso. Aí depois nós criamos também, pedi indicação, eu com o Leonardo, pedi 2 tabloides. A senhora me indica para 2 pessoas? Eu falei, Leonardo, é muito pouco. Vamos pedir para 3. Começamos com 3, chegamos a 6 tabloides. Aí você imagina, uma loja aconteceu na loja do Costa. Uma loja que entra 1.000 pessoas vezes 6, dá 6.000, né? Sim. Tá? Se você ganhar 30% de 6.000, pô, você vai vender muito. Isso vai só se multiplicando. Só que isso a gente faz muito bem feito, com muita humildade. Você chega para a pessoa e fala, olha, eu vou te pedir um favor, se você me fizesse favor, nem sei como te agradecer. Aí a pessoa fica pensando que você vai pedir dinheiro, né? É tanta humildade que... Tanta humildade, já aconteceu na rua, a pessoa falou, nossa, eu nem sabia, eu pensei que você ia me pedir dinheiro. Aí você chega e fala, a senhora me indica para 6 clientes, sabe o que elas falavam na rua? Elas falam assim, puxa vida, me dá aí uns 10 tabloides que eu vou te indicar. Aconteceu um caso aqui em Joinville, que uma pessoa queria comprar um produto. Aí eu cheguei para ela, foi interessante, outra história também. Aí eu cheguei nela e comecei vendendo, que eu sou vendedor. Fui descendo e fiz uma venda grande, muitos galões. Aí ela pegou, aí eu peguei, porque eu faço assim, eu falo, olha, eu vou te pedir um favor, se você me ajudar, eu nem sei como te agradecer. E sai de perto dela. Por que eu saio de perto? Porque eu sei que ela fica ali pensando, o que ele vai me pedir? Aí eu plantei aquela semente. Aí eu fui lá, era um caminhãozinho na época, já não era mais nem Kombi. Fui lá, peguei... O negócio está começando a ficar bom já não era mais a Kombi. Aí já tinha saído disso aí. Aí a mulher, o que você queria me pedir? Eu falei, não, sabe o que é? Eu estou precisando vender mais, a minha filha está fazendo faculdade, tá a história de vendedor. Sim. Ela falou, caramba, eu pensei que você ia me pedir dinheiro. E quando eu olho do lado, cara, um cara forte, mas muito forte, pensei em ler a criança na frente dele. Um cara muito forte do lado, que era uma borracharia e uma loja que vendia peças para cá. E ele me olhando, eu nem sabia quem que era. Aí ele estava lá de cara feia, eu cheguei para ele, falei, tudo bem com o senhor? Ele falou, tudo bem, boa tarde. Vou pedir um favor para o senhor também, se o senhor puder me ajudar, se o senhor me conseguir pelo menos 6 clientes. Falei assim, para falar mesmo. Eu não sabia que era esposa dessa senhora. Aí quando foi um dia, eu estava lá em Piraberaba, que a nossa fábrica já teve em Piraberaba também, né? Aí estou lá, dentro do carro, quando vejo o cara bateu do meu lado, falou, rapaz, você fez uma sacanagem comigo, né? Eu falei, o que eu fiz com o senhor? Nem se lembrar quem que era. Eu estava em casa jantando, aí você chegou para mim com toda humildade, pediu para me arrumar 6 clientes, deixei minha janta e fui na amiga da minha esposa, falou, compra do senhor lá, que ele é muito gente boa, ajuda ele, tudo. E depois eu descobri que você é dono da Ecoville. Qual a moral da história? A gente tem que ser humilde. Nós não somos nada, entendeu? A pessoa que tem humildade, ele chega em qualquer lugar. E foi assim que nós conseguimos. Quantas vezes eu vi o Leonardo ganhar calça jeans, porque as calças manchavam com água sanitária, o Leandro e lá via... Vou pedir um favor para a senhora me ajuda. Quando via a mulher vendo com a calça para dar para a gente, pensando que não... Muito interessante. Aí, aquele pensamento. E as Kombi? Cara, é muita história. E muita história e muita resiliência. Por exemplo, o Leonardo, o Leandro, cara, o Leandro é demais. O que o Leandro analisa, funciona. Ele fica impressionado. Impressionante. E o Leonardo vai junto e o negócio vai. Por exemplo, a Kombi caiu a porta. Vamos jogar essa porta em cima aí, vamos trabalhar. Amarra e vai segurando, porque não podia perder o horário. Porque a rota, você tem que ter fidelidade com as pessoas. Você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter fidelidade. É muita história. Se eu vou contar, é coisa demais. E por que não funciona hoje? Cara, eu tenho 78 anos. Está com 78? Estou com 78. Descobri e fiquei triste. Porque o meu registro, lá no Ceará, eles registram 3, 4 de uma vez, né? Aí eu descobri que eu tenho 78, mas nos meus documentos eu não tenho isso, tenho 77. Tá? Aí o que aconteceu? Eu vejo pessoas, gente, que não trabalham, são muito moles. Entendeu? O Leonardo às vezes fala para mim, pai, eu estou cansado, hoje eu trabalhei muito. Eu falei, cara, irmão, não te criei para ser mole. Ele dá risada, entendeu? Então eu vou para academia. O Leandro, entendeu? Então, por que as coisas não funcionam? Porque as pessoas não se capacitam, não estudam, não se aprimoram
e muitas vezes não treina os seus colaboradores. Porque quando você é mais fácil você ganhar R$1 milhão do que você fazer com que as pessoas façam o que você quer. Isso é real. Mas se você despertar o querer nas pessoas, você consegue. E como que você faz isso? Treinando. Você treina e treina e treina e treina. Igual eu falei, a pessoa fica igual um cão danado, ele fica louco. Eu já ministrei treinamento que a pessoa fala assim, mas eu estou louco para vender, estou louco para sair daqui para vender. Entendeu? E é um treinamento com a carga horária forte mesmo. Né? Aí a pessoa aprende. Mas é muita história. Seu Demar, qual foi assim, que todo o processo tem muita dor, né? Desse processo todo, que foi a história de vocês, qual foi o momento assim, o senhor chegou um momento de dar uma balançada? O senhor não podia nunca demonstrar, que eu sei que o senhor segura a onda em relação a teus filhos, né? Mas teve algum momento assim que o senhor... Não, porque é o seguinte, tudo que eu vou fazer, eu calculo e analiso aonde eu quero chegar. Entendeu? E quando você não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. E para você saber aonde você quer chegar, você tem que analisar. Você tem que ter indicadores, você tem que ter números. Né? Então, tudo que a gente fazia era calculado. A gente sabia onde a gente queria chegar, mas tinha muitos obstáculos. Só que nós somos fortes, porque tem pessoas que colocam uma pequena pedra na frente da pessoa, a pessoa acha aquilo que é coisa do outro mundo. É uma montanha. É uma montanha que está na frente. Né? E a pessoa positiva é diferente. Então, o Leandro é muito positivo. Curte a paisagem, né? Sobe o morro, curte a paisagem. Isso, é. E tudo bem, seguimos em frente. Nós somos diferentes. A pessoa pode ter o que tiver na frente. A gente consegue chegar lá. Nós conseguimos chegar lá. E eu não podia nunca mostrar para os meus filhos que eu sou fraco. Até hoje, eu acordo cedo, entendeu? Às vezes o Leandro briga comigo, pô, pai, você levantou primeiro do que eu. Mas não é isso. Até hoje eu gosto de mostrar para as pessoas que eu sou uma pessoa que nós temos que ser forte. Mas não só forte em trabalho, em dar bom exemplo, entendeu? Estudar, em se aprimorar, em se capacitar, em tudo, né? O João Vitor, você vê o João Vitor tem um crescimento grande, né? Palavra de apoio. Uma história interessante foi do... Só para a gente poder... as pessoas estão acompanhando a gente, né? Se eu explicasse quem é o João Vitor. Não, o João Vitor é o meu neto. Tá. O meu neto, ele é o seguinte, ele era meio durão, tudo. Eu falei, cara, você vai ministrar uns treinamentos comigo, você vai ficar bom. Hoje o João Vitor, você concorda comigo que o meu neto já é um cara fera. Concorda comigo? Leandro também, sempre eu encorajei os meus filhos. Pela mesma forma como o senhor trabalhou com os seus 2 filhos e os seus netos, é interessante que são totalmente diferentes, né? Um não lembra o outro, sabe? São personalidades totalmente diferentes, mas com o mesmo intuito, com a mesma garra, com a mesma força. Isso que eu acho interessante. Daí está vindo o mais novo aí, né? Que é o Pedro Léo. O Pedro Léo, né? Que tem 12 anos, né? O Pedro? Não, ele tem 13. 13 anos. 13 anos. Já está despontando aí na carreira artística, totalmente diferente da família, mas é um outro ramo também de empreendedorismo, né? Não há dúvida. Mas a gente vê esse menino, sabe, que canta bem. Aliás, eu vou até pedir para você que está nos acompanhando, né? E procurar nas redes sociais, Pedro Léo. Né? O Instagram do Pedro é pedro.leoficial. Ele lançou uma música agora com o Lucas Luco, né? E ele já gravou 6 músicas lá em Goiás. Tá, Você tá na Jada lá, você tá na Jada, tá louca com o menino, né? Já estão apaixonados. E o que aconteceu com o Pedro, né? O Pedro, quando ele tinha 4 anos, eu levei ele nesse strike, quando chegava lá ele cantava os karaokê, o pessoal ficava impressionado. Aí eu falei, todo mundo tá falando que ele é bom. Aí eu ficava levava nos lugares. Todos os cantores de Joinville, quase todos eu conheço e quase todos o Pedro cantou junto. Então, por isso que o Pedro hoje, ele chega em qualquer lugar e canta, é por isso. Tá? E hoje as pessoas estão vendo que ele realmente tem um talento. Mas por que eu percebi que ele tinha talento? Não por mim, que eu não entendo de música, nada. É porque o que importa é o que as pessoas falam. E é igual um produto, né? Se todo mundo fala que... Eu falar que um produto é bom é uma coisa. Agora, se todo mundo falar que é bom, é porque é bom. E o Pedro hoje está se destacando aí. Legal. Bacana.
Senhor Edmar, uma outra coisa que eu queria que o senhor abordasse aqui no nosso bate-papo, né? Hoje em dia, a gente está falando sempre assim, eu estava ouvindo a história do senhor, o início, né, muita luta, tudo. Então, aqui o nosso 300 Podcast são pessoas que ficam acompanhando o nosso podcast em busca de empreender, fazer um investimento, escolher uma marca, né? Eu queria aproveitar essa experiência que o senhor tem. O senhor aumentou desses 2 feras aí do Leandro Leonardo. Só retificando aqui que é o Leandro Leonardo empresários, tá? Não tem nada a ver com os cantores. E, aliás, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, uma coisa para matar a minha curiosidade. Leandro Leonardo foi realmente devido à dupla ou não tem nada a ver? Nada a ver, nem existia. Né? Mas então tá. E aí, assim, hoje a pessoa que está aqui acompanhando a gente, ouvindo a história do senhor que é o mentor aí de 2 grandes empresários do Brasil, a pessoa hoje em dia, quando está em busca de fazer um empreendimento, ela tem uma história diferente do que de vocês, porque ele já vai pegar algo já testado no mercado. Já pronto. É um negócio já pronto, né? Logicamente que todas essas técnicas que o senhor estava falando aí sobre a questão de pensar positivo, treinamento, é a mesma coisa, não importa se é nisso, se está no meio do caminho, né? A gente tem que já saber que, principalmente franquia, né? Que franquia é algo que já tem aquele produto, já tem aquele, vamos dizer, aquela forma de trabalhar, né? Mas a franqueadora sempre tem os treinamentos com os franqueados para passar isso daí, mas o dia a dia, sabe, dessa pessoa que busca realmente fazer um investimento em cima de um produto, né? Qual é assim, a dica que o senhor passaria para ele? Olha, primeiro a pessoa tem que verificar indicadores, né? Porque existem pessoas que sorriem por R$2.000, né? Já vem no pensamento grande. Ou indicadores para escolher uma marca? Ele, por exemplo... ele está aqui, está assistindo a gente, ele está querendo Por saber. exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Tá. O senhor sorri por R$5.000? É um sorrisinho meio amarelo. Eu gosto de sorrir por 2 milhões, 5 milhões, eu estou sorrindo, né? Uhum. Então a pessoa não pode sorrir por pouco. E para isso ele tem que planejar, conferir, executar e olhar indicadores. Mas o principal de tudo, sabe o que é? É que eles fazem tudo isso, mas depois não trabalham. Eles não trabalham. Muitas vezes as pessoas não seguem as regras. O negócio funciona bem, tem várias unidades que funcionam bem, tem outras pessoas que querem reinventar a roda. Cara, nós não temos que reinventar a roda, nós temos que polir a roda. Entendeu? Me desculpa os franqueados, algumas pessoas, né? Se alguém faz alguma coisa e funciona, cara, não quer reinventar a roda. Pule a roda, fala, se eles estão fazendo, está dando certo, eu vou polir, vou melhorar. Entendeu? Mas as pessoas normalmente, quando não dá certo, é porque eles mudam. Entendeu? Já tem que estar tudo pronto, mas ele acha que ele tem que fazer da cabeça dele. Aí não vai. Então eu aconselho as pessoas que é o seguinte, sempre, se algo funciona, você melhore, que seria polir a roda. A pessoa tem que melhorar, ele não tem que estar reinventando roda. Porque ele já tem o dele garantido, porque a franquia é uma coisa que já funciona. Mas quando cai na mão das pessoas, aí vem a negatividade. Os colaboradores atendendo mal, aí tem o gestor que faz de cego. Faz isso, não é isso? Aí não vai. Então, quando tem uma franquia, que tem um gestor, tem uma pessoa que está na frente, ele tem que ser, sabe o que? Ele tem que ser rapadura, que é duro, mas é doce. Tem que ser uma pessoa transparente para seguir as regras. Todas as instruções de trabalho que existem ali, os procedimentos, ele tem que seguir o passo a passo, porque já funciona. Por que tem que reinventar a roda? E as pessoas reinventam. Tá? Então, o conselho que eu dou para as pessoas, eu volto na mesma coisa, é pensar grande, trabalhar, entendeu? E ter um sonho grande. Porque, às vezes, a pessoa pega uma coisa, fala, pô, cara, eu só quero 4 unidades dessa aqui para mim. Eu quero estar tranquilo. Cara, que é isso? Eu estava lá na fábrica, encontrei o 10 pastéis, que eu não conhecia, né? Aí vou subir na escada, é outra história. Até ele pediu para me tirar foto com ele em São Paulo na pandemia. Eu vou subindo, desculpa assim, eu falo as coisas de qualquer jeito, porque eu quero que as pessoas entendam. Aí eu vou subindo e ele falou para mim, falou, senhor Edmar, eu sou dos 10 pastéis.
um senhor com a família. Eu falei, 10 pastéis? Ele falou, é. E por que o senhor não coloca 1000 pastéis? Aí ele achou muito bom. Ele falou, por que isso? Eu falei, porque você tem que ter um pensamento positivo, de coisas grandes. Ninguém pode pensar pequeno. Quem pensa pequeno vai ser pequeno. Tá? Outra coisa que eu gostaria de deixar um alerta para as pessoas é o seguinte: muitas vezes eu falo para as pessoas que nós não podemos aceitar crítica construtiva. Por que nós não podemos aceitar crítica construtiva? Porque nós só podemos aceitar crítica de quem já construiu alguma coisa. Não é isso? Então, quando você está ouvindo, entra de um lado e sai do outro. Agora, quando você escuta, é igual você ler um livro. Você está estudando aquele livro. E quando nós temos pessoa do nosso lado, que essas pessoas são pessoas que não são positivas, certo? Ela nunca vai te passar nada que vai te servir. E muitas vezes você vai absorver isso. Você vai dizer, eu vou filtrar isso aqui que é bom. Não, negativo. Então, a gente tem que seguir exemplos só de pessoas boas. A minha mãe falava, lá no Ceará, que as coisas eram assim, né? Me diga com quem anda que eu direi quem tu és. Isso é uma coisa real. Sem dúvida. Se você colocar aqui 500 vendedores com 500 vendedores ruins, que se contamina num mês. Aliás, os teus filhos, o Leandro e o Leonardo, estão sempre postando exatamente isso, né? Sobre a questão, me anda, diga-me com quem eu direi quem és, né? Então, sempre procurando andar com pessoas melhor que você, né? Sempre. Se você ainda não chegou naquele topo que você deseja, sabe? Mas sempre, e procurar cortar as pessoas negativas, que são, como o senhor falou isso no início do nosso bate-papo, né? Isso aí que eu acho assim extremamente importante, porque às vezes a gente tem, mesmo dentro de casa, pessoas que colocam a gente para baixo, né? E às vezes é uma conversa muito séria, que a gente nem quer abordar aqui, mas isso são pessoas que são familiares, né? Pessoas que a gente tem um carinho especial, que colocam a gente. Não dê ouvidos, porque se você for entrar nessa barca, que às vezes a gente tem família, a gente tem irmão, a gente tem pai, mas a gente não sabe realmente, sei lá, se o amor ou o que a pessoa está entendendo, se tem um pouquinho de mágoa, ou, sabe, se eu não venci, eu não quero que ele vença também, né? Você sabe que existe isso em família, né? Não, na realidade é que tem pessoas que não acreditam e pensam pequeno, mas é interessante, eu tive analisando. Mas não atrapalha o outro. Atrapalha um pouco. Eu digo assim, se você tiver um pensamento e entrar na negatividade, por isso que você não tem que se juntar com essas pessoas, você fica igual a ele. Agora, uma coisa interessante, eu tive analisando, e eu tive com um empresário lá em Belo Horizonte, até aprendi. Eu conhecia 4 tipos de pessoas negativas que eu analisava. O primeiro negativo é aquele negativo comum que está dentro da tua casa e que sem maldade vai te falar, você não faz isso porque não vai dar certo. Concorda? Sim. Isso é um negativo comum. Existe o negativo 2 em 1, que ele é negativo e fofoqueiro. Ele, além de ser negativo, ele sai falando para todo mundo que aquilo ali não vai dar certo. Aí existe uma contaminação porque virou uma fofoca. Aí existe o 3 em 1, que ele é negativo, fofoqueiro e ele é invejoso. Aí você fala, eu vou fazer acontecer. Aí depois que você faz acontecer, ele fala, você deu sorte. Mas não existe sorte. Olha o que eu aprendi. Existe o 4 em 1, negativo, fofoqueiro, líder e invejoso. O líder é o pior que tem. É um dos piores. Porque tem pessoas que têm um alto poder de persuasão e chegar para você e dizer, você não vai fazer isso, você é meu amigo, eu não vou deixar você entrar nessa gelada. Esse é o perigo. Entendeu? Porque ele é negativo, ele é invejoso, ele é tudo. Aí o empresário de Belo Horizonte, a gente estava almoçando junto, ele falou, mas você matei um que acabou com a empresa minha, acabou com a equipe, eu fechei uma fábrica. Eu falei, qual que é esse negativo? Ele falou, vamos pôr o nome dele de negativo tipo tocha. É aquele negativo que põe a mão no seu ombro, certo? Só que ele é tudo isso, negativo, fofoqueiro, líder, invejoso, e põe fogo na fogueira, porque você não sabe se ele é falso. Aí ele põe a mão no seu ombro e chega lá, fala tudo ao contrário para as pessoas, ele é uma pessoa falsa. Então ele põe fogo na fogueira. Tem gente no mercado assim, tem. Meu Deus do céu. E o conselho que eu dou para as pessoas é que analisem e tirem as pessoas fofoqueiras de perto. Cara, se eu chegar num lugar assim, o Leonardo é igual eu. Se eu chegar num lugar, eu ver com uma pessoa negativa, começa a falar coisa que não tem nada a ver, eu já saio de perto. Para mim é o seguinte, é perda de tempo, né? Eu não gosto de me desgastar com esse tipo de coisa. Eu gosto de
Só gosto de andar com pessoas melhor do que eu, pessoas que pensam grande, pensam maior do que eu, porque eu sei que eu estou querendo chegar onde ele chegou. E se eu andar com uma pessoa pequena, isso aí não é para mim. Não tem para onde ir. Você olha para os lados e diz, meu Deus do céu, quer dizer que você está num barco remando ou não sabe para onde vai, né? Não sabe para onde vai. Está perdido aí, está sem... Perde totalmente sem direção, né? A direção, a bússola, né? Que é extremamente importante hoje, né? Senhor Edmar, hoje para quem busca um investimento, o senhor acha que a pessoa tem que buscar aquilo que dá dinheiro ou é aquilo que está no coração dele? Cara, é o meu ponto de vista, não sei se o Leonardo pensa desse jeito, né? Eu acho que a minha linha de raciocínio, você pode pôr os dois, né? Porque você pode pegar alguma coisa que você gosta... Eu quero dizer, por exemplo, assim, no sentido... Eu sei que o senhor vai chegar, só queria... Bom, me desculpa ter interrompido o senhor, pode ir. Né? Então, por exemplo, a pessoa, ele quer comprar uma franquia, tá? Mas ele ficou sabendo, então, que na alimentação é a franquia que mais vende, o pessoal ganha grana. Né? Mas aí ele fala, nossa, vou ganhar grana, vou comprar uma franquia sei lá, de um hambúrguer, enfim, qualquer uma que seja de alimentação. Mas dentro dele não era o que ele queria trabalhar, ter. Sabe? Mas ele optou realmente por ganhar disso. Só que o que acontece? Em muitos casos não, em alguns casos, seu Edmar, o senhor sabe que isso lá na frente acaba não dando certo, porque a pessoa acaba até falindo o próprio negócio. Quer dizer, pelo menos algumas histórias que eu vi, outros não, outros acabam insistindo e acabam se dando bem, até gostando daquilo, né? Mas assim, isso que eu quis dizer para o senhor acha que é importante a gente buscar dentro de uma marca que tenha característica aquilo que você gosta, que você vai trabalhar com amor, ou só buscar... Eu acho importante... Ver o lado da grana. Eu acho importante que... Primeiro você tem que ver o lado da grana, porque quando você tem dinheiro... Você busca Você busca o que você quiser. Isso aí. Você busca tudo. É igual a pessoa falar, Deus te dê muita paz, Não, a pessoa tem que pedir para Deus saúde. Porque quando você tem saúde, você tem paz. Quando você tem dinheiro, você faz o que você quer. Um pouquinho, e tem outro detalhe também, né? Que aquele que conseguir fazer isso, como eu falei, terá o mundo todo ao seu lado. Se ele formar uma equipe, ele não precisa... A pessoa que trabalha, ele não tem tempo de ganhar dinheiro. Concorda comigo? Ele pode formar equipes. Não é ele que vai fazer. Por isso que eu não acredito nesse... Eu gosto disso. Eu acredito que pessoas que são líderes, que é diferente daqui antigamente, que a pessoa falava, eu sou chefe. Os chefes são aquelas pessoas que andam em cima das pessoas pisando. E um líder é aquela pessoa que leva as pessoas na palma da mão, faz as pessoas trabalhar, faz com que as pessoas façam o que ele quer. Que isso é muito difícil fazer isso aí. Mas se a pessoa souber fazer isso aí, ele ganha muito dinheiro. Então esse negócio de falar que eu só faço isso porque eu gosto, eu acho que isso para mim é mimimi um pouco, viu? Eu acho que tem que ganhar dinheiro, que com dinheiro você faz tudo. O que o senhor ainda busca na sua vida? Olha, eu sinceramente eu agradeço a Deus todos os dias, né? Por assim ter a família que eu tenho, ter chegado de onde cheguei. Mas eu busco todos os dias coisas boas. Por exemplo, eu não posso ficar parado. Eu vejo uma coisa boa, até uma criança, aí eu pego aquilo ali e tento melhorar. Então, todos os dias eu estou tentando melhorar. E eu tenho 78 anos. Então, eu tenho a mente aberta, tenho o copo vazio para me aprender. Eu aprendo com o Leandro, aprendo com o Pedro, aprendo com outra criança, entendeu? Coisas boas, né? Porque, graças a Deus, assim, eu consigo filtrar aquilo que é bom, né? Então, as pessoas que acham que sabem de tudo, ele não chega em lugar nenhum. Até porque você vê, a tecnologia avança todos os dias, né? E as pessoas às vezes ficam para trás. Eu sou de idade e tento me atualizar com a tecnologia todos os dias. Eu poderia estar para trás, mas eu fico ali acompanhando. É isso? Então eu não posso parar. A pessoa quando para, você morre. Tá? Tem dia que eu fico estudando alguma coisa assim que eu acho legal, entendeu? Mas um dos maiores prazeres que eu tenho, sabe o que é? É quando eu faço uma venda para uma pessoa que a pessoa está vendendo mais caro
e eu vendo mais caro ainda em cima dessa pessoa, entendeu? Quando eu ganho cliente, quando eu vou para cima assim, eu chego em volta de uma loja, de um lugar assim, eu consigo muitos clientes, eu me sinto muito feliz com isso aí. E é o que eu vejo que os franqueados não fazem. O vizinho deles, ninguém compra dele. Aconteceu uma vez, eu fui inaugurar uma loja aqui da Ecoville, e chegando lá, o cara falou, aqui ninguém compra aqui em volta. Eu dei uma volta, fora de brincadeira, eu vendi para umas 20 pessoas. Ele falou, o que o senhor faz? Eu falei, eu ofereço o produto. Aí eu falei para ele, qual o produto que se vende mais? Ele, eu não sei. Eu falei, aquele que você oferece, dentro de um procedimento padrão, não é isso? Você estuda o produto e oferece. Aí o ticket médio aumenta, tudo. Então, a maior parte dos franqueados, os vizinhos deles não compram deles. Por quê? Ele tem que, primeiro, ele organiza a casa ali em volta tudo, não é isso? Sim. Mas é isso aí. Bacana, senhor Dimar. Legal. Senhor Dimar, eu queria que o senhor falasse assim das características dos seus dois filhos, né? Muita gente hoje tem essa história toda desse grupo, que é o Grupo 300 Franchise, que é a maior holding de franquias da América Latina. E em 15, já vai para 16 anos, né, a empresa? É isso, é. Já vai para 16 anos essa empresa aí, que hoje detém aí quase 100 marcas. É mais de 100, Mais de 100 já? É. Uau, olha só, mais de 100 marcas, né? São 100 marcas de diferentes segmentos, né? Isso. Que traz aí para a pessoa que está buscando algo para empreender, né? Um lugar fácil de tomar uma solução e decidir. Com certeza. Por mais que não se identifique com uma, não gostei, não tem problema. vai... Aproveita o link, o Isso. próprio diretor, o gerente já indica para outras marcas, né? Com certeza. Isso daí é muito bacana. Qual é a grande característica do Leandro Castelo, o senhor? O senhor fala, poxa, cara, o Leandro, gosto demais. O Leandro, eu admiro uma coisa nele, tá? Tudo que ele vai fazer, eu acho que ele devia ser japonês, o Leandro. Ele planeja demais. E ele pensa muito grande. Ele pensa muito grande. O Leandro, ele pensa grande demais. Ontem eu estava contando uma história para ele, que quando nós começamos, nós tínhamos um tanque de 200 litros. Ele queria vender base, 10 mil quilos de base, pensando em fabricar num tanque de 200 litros. Eu falei, cara, você é bom demais. E muitas ideias que o Leandro deu, todas funcionaram. Todas. E o Leonardo, ele não é diferente. O Leonardo é uma pessoa muito capacitada, ele não tem medo de nada, muito trabalhador, entendeu? Muito inteligente também, né? Apesar que eu não gosto de pessoas inteligentes, eu gosto de pessoas que têm sabedoria, tá? E o Leonardo, cara, eu admiro demais. O Leandro também, tá? Mas o Leonardo, eles são muito parecidos. E o grande segredo é que eles não fazem nada sem estudar os dois juntos. E eu encorajo eles. Às vezes ele chega para mim, pai, eu queria comprar 20 carros. A gente não tinha dinheiro. Eu falei, não compra 20, não, compra 30. Você entendeu? Então você não pode deixar os seus filhos fazer com que eles fiquem fracos. Porque muitas vezes a pessoa tem um pensamento positivo, que quer chegar onde quer chegar, mas a própria família, o próprio pai, a família, ele rouba o sonho dessa pessoa. Então o pai, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser forte, todos os dias. É claro que eu analiso, né? A pessoa vem falar para mim, eu falo, mas o que você vai fazer? Como que é? Tal. Aí eu começo a analisar e vejo que tem sentido. Eu falei, vamos meter a cara, vamos fazer. Vamos fazer. Quando que está pronto? Entendeu? Eu gosto muito de falar sobre velocidade. Ter velocidade, porque as pessoas ficam só falando, eu vou fazer, mas não faz, cara. Entendeu? Então nós temos velocidade, porque o Brasil todo o Brasil tem um grande defeito. Eu acho que já deve ter acontecido com você e até com a gente também acontece. Às vezes uma coisa de 5 minutos, a pessoa fica a vida toda falando que vai fazer aquilo e não faz. E por isso que as coisas não acontecem. O Leandro e o Leonardo é diferente. Entendeu? Planejar, conferir, executar e tempo previsto em cima. Data. Vamos fazer? Vamos. Planejou, vai executar, qual que é a data? Leonardo, Leandro, eu também. Qualquer coisa que a gente vai falar com uma pessoa, a gente já pergunta a data, o dia, a hora.
Isso é muito importante, né? É quando você define as coisas. E normalmente as pessoas, eles não definem nada, nem para o seu subordinado. Ele fica conversando, mas não definiu. E tem que ser definido. As coisas têm que ser definidas. Pede sugestão, fazer assim, assim, assim. Vamos fazer? Vamos. Tá? E também, se não trouxe resultado, nós vamos mudar. Porque o que importa é resultado. Você faz um planejamento, para tudo lindo no papel, mas não trouxe resultado, você tem que procurar outra estratégia. É isso? E as pessoas, normalmente, eles ficam ali só naquilo lá e não muda. E tem que mudar. Tem que ver aonde que está o erro. Por que não está dando certo? Por que a pessoa está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo e tem resultado e eu não tenho? Porque tem alguma coisa errada. Aí você tem que detectar a causa, não é isso? Que aquilo é uma coisa que não está conforme. Eu vou detectar a causa e vou resolver isso aí. Tá? E as pessoas ficam sempre naquilo lá. É isso aí. É isso aí, seu Edmar Castelo. Homem fera, bacana. Que bom ter trazido o senhor aqui hoje, seu Edmar, sabe? Até para as pessoas saberem de como é que foi esse processo todo e esses dois meninos aí que o senhor tornaram-se dois grandes homens, né? E hoje referência no Brasil para muitas empresas e fazendo com que também o Brasil tenha mais empregos, né? Porque hoje são 100 marcas. O senhor para pensar hoje, 100 marcas, quantos empregos que eles geram, muita né? coisa. Então, é algo em 15 anos, né? São milhares de empregos que eles geram, né? Então, é muita responsabilidade que eu fico imaginando você ter isso nas costas, né? A responsabilidade de manter todo esse sucesso, porque, afinal de contas, são famílias que também estão sendo sustentadas, pessoas que têm suas histórias e seus sonhos, né? Mas é como o senhor falou muito bem no início aí, sabe? É pensamento positivo, é treino, é determinação e sem mimimi. E sem mimimi. Né? O que eu deixo aqui para todos os franqueados é que quantidade do trabalho, qualidade do trabalho e conhecimento do trabalho. Né? Se você tem 10 pessoas que têm quantidade de trabalho numa equipe e 10 têm conhecimento de trabalho, mas tem muito mimimi e tal, você pega as pessoas que têm quantidade de trabalho. Porque quem tem quantidade de trabalho, você pode treinar, pode capacitar, entendeu? Fazer um treinamento forte para essas pessoas se aprimorar. Agora, as pessoas, às vezes, têm qualidade do trabalho, conhecimento do trabalho, mas não têm quantidade. São aquelas pessoas que estão numa loja, às vezes um dia ela está sorrindo, outro dia não está sorrindo, entendeu? Pessoas que se desmotivam muito rápido. Nessa área hoje, eu peço para todos os franqueados capacitar a sua equipe, entendeu? E capacita as pessoas. Treina, até a pessoa ficar com a resiliência ao topo, para passar credibilidade e confiança, entendeu? Sempre determinar que o colaborador ele tem que estar motivado, sorridente, olho no olho. Pô, cara, é simples. Se você atender 1000 pessoas sorrindo, as 1000 pessoas vão gostar de você. Se você atender 1000 pessoas de cara feia, no mínimo você vai perder a metade dessas pessoas. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. E você quebra. Esse é o tipo de podcast que eu gosto, que tem corte pra caramba aqui com o senhor hoje aqui. Bacana. Não, mas o que eu não gosto de falar bonito, nem gosto de ficar falando palavras bonitas. Eu gosto de falar tudo aquilo que funciona. Porque eu acho uma responsabilidade muito grande quando você passa algo para alguém que não é real. Concorda comigo? Concordo. Tudo que eu passo aqui são coisas do dia a dia, da vida, entendeu? Das pessoas. Um dia a máscara cai, né? Alguém que me desculpe, algum franqueado, porque eu sou sincero. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer trabalhar, já pega uma mesa, senta, tudo, não treina as pessoas, acha que já é um grande empresário. Não, não é assim, cara. Trabalho, a gente tem que trabalhar. Trabalha. Acha que um Leonardo não trabalha? Cara, o Leonardo trabalha demais. O Leonardo trabalha muito, o Leandro trabalha muito. É uma responsabilidade muito grande. Não sei se todas as vezes que nós pegamos um carro que viajamos 1.200 quilômetros e não chega quebrado, por que você chega quebrado?
Porque na sua mente você está com medo de acidente, está com medo de acontecer alguma coisa. Você pode observar isso. E quando você tem uma responsabilidade igual nós temos, nós cansamos também, nós trabalhamos muito com a mente. Por quê? Porque a gente não quer decepcionar ninguém. Nós não queremos decepcionar ninguém. Tá? E, para fechar, eu tenho orgulho dos meus filhos. Seu Edmar, olha, antes da gente fechar o nosso podcast de hoje, bom, primeiramente, muito obrigado pela presença do senhor aqui, viu? E o senhor é uma pessoa espetacular, tem uma energia boa, um astral, a gente aprende muito com o senhor. E queria que o senhor deixasse uma mensagem hoje. Assim, para quem já é franqueado, tá? E para aquele que busca uma marca, alguma marca para investir. São 2 recados. Para quem é franqueado, já é franqueado, vou falar tudo de novo. Você vai pegar, treinar e treinar e treinar e treinar. Capacitar, depois conferir se essa pessoa está capacitado. Aí você solta ele para trabalhar. Isso é um dos segredos. Tá? Sempre determinar para as pessoas estar dentro da franquia motivado, sorridente, olho no olho, atendendo as pessoas. Isso é muito importante. E para quem busca algo, sempre pensa grande. Esse é o segredo. Eu vou colocar essa aqui, eu vou ganhar tanto nessa aqui, vou colocar mais uma, vou colocar mais uma, vou colocar 2, vou colocar 3, vou colocar 4, que ele enrica. Porque só enrica quando você lida com muita gente, entendeu? Com muita coisa, entendeu? A pessoa só nunca ele vai chegar onde ele quer chegar. Esse é o conselho que eu dou. Resumindo, é a mesma coisa. É pensa grande. Eu vou colocar essa franquia aqui, vou ganhar 30 mil nela, 30 com 30 são 60, 90 e vai embora. É quando você vê você tem muito dinheiro. Você vai ter transtorno com os colaboradores, por falta de treinamento, por falta de capacitação, entendeu? Aí é onde chega os mimimi. Então, se seguir essas regras, o recado que eu dou é esse para as pessoas. Muito bem. Edmar Castelo, obrigado, senhor Edmar. Obrigado realmente, viu? Tudo foi uma honra recebê-lo aqui. Foi um prazer. Viu? Um grande abraço para o senhor aí. Obrigado realmente pelo carinho. Pessoal, tamo junto. Vocês viram aí a história do seu Edmar. E aí fica a dica, né, para você até guardar esse podcast aí, quando precisar de alguma coisa assim, sabe, com seus franqueados, ou você que busca investir, ouça, guarde várias mensagens aqui que ele deixou, que é realmente pro resto da vida, né? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por você ter ligado aqui e acompanhado o nosso 300 Podcast. Grande abraço.